Olá, bem-vindo ao Espaço Sou Leve, uma conversa com bastante conteúdo sobre saúde integrativa com a nutricionista comportamental Sara Lambert, que também é fundadora do método Sou Leve. Sara, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? A gente fala, muita gente às vezes quer perder peso, né? Não está confortável com o peso que está e às vezes dorme mal, se alimenta mal e uma coisa acarreta a outra. Então, usando um pouco essa relação entre a alimentação, entre o emagrecer, né, com o sono interfere? Ter uma noite mal dormida ou noites seguidas mal dormidas realmente pode interferir na alimentação? Sim, interfere muito. Michele, você sabia que a cada 2 horas que nós perdemos de sono, aumenta 20% o apetite? Não sabia. Pois é. E por isso que as mulheres, depois que têm filhos, é real que realmente tem mais dificuldade para emagrecer? É real. E não é só uma questão hormonal, uma questão metabólica, que a mulher tem as porcentagens, né, de massa muscular e gordura diferente do homem. É real porque as mulheres dormem menos, têm uma rotina mais estressante. Acordam mais por causa do filho, Acordam mais para amamentar mesmo, né? E quando você fala em sono, é o sono Contínuo. Não é esse de acorda, vê o filho, volta, dorme. Exatamente. O filho chorou de novo, vai, é o sono contínuo, que é o benéfico. É o sono contínuo e de qualidade, que faz você acordar disposto no outro dia. Então, durante o sono, nós produzimos hormônios muito importantes para o gerenciamento do organismo como um todo, mas para o gerenciamento de peso também. Por exemplo, o GH, que é produzido na terceira fase do sono. Nós temos 4 fases do sono. E na terceira nós produzimos esse hormônio. Se eu acordo, eu quebro, eu não consigo fazer as 4 fases como deveria. No outro dia, consequentemente, eu estou mais indisposta, mais cansada. O meu nível de gerenciamento emocional, eu fico muito mais reativa a tudo que acontece a mim. Isso faz com que a pessoa possa buscar um refúgio na comida. O apetite, como eu já disse, ele fica aumentado. E o sono é de extrema importância para a vitalidade do ser humano, né? Para ele trabalhar melhor, para ele se sentir melhor com ele mesmo, desenvolver as suas atividades pessoais. E se você me perguntasse qual a sua maior dica para o sono, é eliminar luzes, né? Tudo que é tecnológico, tudo que traz luz atrapalha o sono, mesmo que seja uma pequena luz no quarto. Isso atrapalha muito. Você costuma dormir com o celular do lado da cama? Sim. Então. Quem não, né? Quem não? Até porque hoje a gente faz o celular de despertador, né, Sara? Exatamente. E seria muito interessante, Michele, desligar o celular, apagar realmente todas as luzes. Tem pacientes que utilizam um tapa-olho que realmente é bastante interessante. Eu até tenho coloco algumas gotas de óleo essencial, por exemplo, óleo de lavanda, que contribui bastante com relação ao sono. A aromaterapia, ela tem um poder muito interessante para o sono, porque o óleo essencial, ele vai para o sistema límbico, ele traz uma atuação no sistema neural muito grande. Então, para o sono é bastante interessante. Chás para dormir, alimentos menos termogênicos, menos como a cafeína, por exemplo, é uma dica excelente também para quem tem, né, esse distúrbio com o sono e que acaba engordando, acaba ficando mais indisposto durante o dia. O ideal é tratar também, se há algo, uma insônia, por exemplo, algo nesse sentido, Sim. O ideal é tratar em conjunto também. Sim, a insônia é já essa falta desse sono de qualidade de forma repetida. Aí envolve muitas vezes, Michele, gerenciamento emocional mesmo, entender o que está preocupando muitas vezes o paciente e fazê-lo resolver essa preocupação. Essa saúde emocional interfere também no tratamento. Então, no tratamento. Uma saúde, né, emocional positiva, Sim. ela vai ter um reflexo positivo Sim.
no tratamento. Não é só tomar um medicamento, muitas vezes para dormir, observar nos exames bioquímicos se está faltando realmente neurotransmissor, repor esse neurotransmissor através de alimentação, através de aminoácidos, né? Dentro da nutrição, nós trabalhamos com nutracêuticos. E os nutracêuticos são os precursores dos neurotransmissores, dos hormônios que vão trazer o sono. Você sabia disso? Não. 5 horas da tarde é um momento que o nosso corpo já estaria produzindo serotonina para a produção de melatonina, né? Para você dormir bem. A melatonina é essencial para o sono. E o que é um precursor importante de serotonina? Triptofano, que o paciente ele pode, para uma insônia, ser tratado de forma manipulada, o triptofano para ele, né, em dosagem sempre individual, com consulta com um profissional, e ele pode consumir na alimentação. Também, se não é ainda uma insônia, se ele só tem dificuldade para dormir, ele consome na alimentação. Então, são terapêuticas bastante interessantes. Muito bom, Sara. E você no consultório, né, o método Souleve, ele tem uma avaliação que é de deficiência hormonal e nutricional, né? Como que funciona? Isso. É muito interessante avaliar as deficiências também do organismo, porque elas vão trazer sinais e sintomas. O paciente ele começa a sentir cansaço, fadiga, queda de cabelo, baixa de libido, insônia, dor de cabeça crônica, muitos sinais e sintomas, mas ele não sabe de onde vem. Então, um profissional integrativo, ele tem recursos para fazer essas avaliações, exames bioquímicos, laboratoriais, exames no consultório. Eu utilizo, Michele, a biorressonância, que é um aparelho que mede a frequência, né, do organismo, o que ressoa com aquele paciente, o que está em falta, o que está em excesso de metal pesado, se o organismo está intoxicado, se está faltando neurotransmissor. Eu faço com testadores também a aurimetria, que é uma prática da radiestesia, né, para ver compatibilidade alimentar. Então, muitas vezes, o paciente ele não mostra num exame de sangue se ele é intolerante ou alérgico a um alimento. Mas se ele segurar um potinho, que nós temos chamado testador, eu consigo saber se ele tem ressonância positiva com aquele alimento ou negativa, coisa que não aparece num exame tradicional, por exemplo. E o que a gente promove em terapêutica? Conduzimos o paciente para ter um entendimento da alimentação, o que ele pode retirar, e suplemento através de alimentos funcionais, que são alimentos funcionais, alimentos que além de nutrir, eles têm propriedade terapêutica. Vou citar gengibre, cúrcuma, alho, ervas, né, da medicina tradicional chinesa, que nós podemos introduzir através de chás para trabalhar o organismo e fortalecer, por exemplo, o organismo a produzir os hormônios de forma natural. Então, nutricionista não prescreve hormônio. O médico tem essa especialidade. Eu acho muito interessante, porque hoje a medicina integrativa, ela trabalha com hormônios bioidênticos, que são os hormônios que você tem no seu organismo. Mas eu, como nutricionista, vou trabalhar alimentos que vão promover o funcionamento ideal do corpo para que ele volte a produzir o hormônio. E é com base nessas avaliações que você identifica se é preciso fazer um detox naquele organismo, é isso? Você usa o termo detoxificação orgânica, é isso? Isso, exatamente. Muita gente acha que detox é um suco verde que você toma toda manhã, né? Sim. E não é isso. Quando a gente fala de detoxificação, a gente está falando de limpeza. Limpeza do fígado, que é que já é o órgão de limpeza do nosso organismo. Então, quando eu falo em limpeza hepática, é um protocolo com alimentos e suplementos manipulados, né, nutrientes fitoterápicos que vão fazer essa limpeza no organismo do paciente, que dura em torno de 2 meses. E depois dessa limpeza, eu tenho que fazer a manutenção, que é reintroduzir alimentos
que não são inflamatórios para aquele organismo, que vão fazer com que aquele organismo se mantenha limpo. Aí eu tenho a microbiota intestinal, que também é avaliada nesse processo, não só o fígado, o processo de limpeza pela pele, o terreno biológico, que é o meio aquoso do nosso organismo, somos 90% água, né? E isso nós chamamos na nutrição integrativa de terreno biológico. Eu não consigo ter uma estrutura limpa se eu não trabalhar esse terreno biológico, limpando essas toxinas. Ótimo, Sara. Então até você está trazendo um pouco sobre as avaliações, a parte química. Então essa parte um pouco mais técnica a gente vai continuar abordando aqui nos nossos conteúdos do Espaço Sou Leve, né? O Espaço Sou Leve que é a essência do método Sou Leve, que a Sara é fundadora. Obrigada, Sara. Até a próxima. Tchau, tchau.